Hoje nós vamos falar sobre os 10 itens que não faltam no meu congelador. Eu sou Brunella Facini, nutricionista materno-infantil, e criei esse canal Acorda Mulher para falarmos sobre a nutrição que cabe na sua rotina e transforma a sua saúde. O primeiro item que nós vamos falar hoje é sobre carne pronta congelada. Essa é o super coringa para nunca faltar no seu freezer. Seja um frango desfiado, seja uma carne moída, seja uma carne assada que às vezes você preparou e pouco a mais ou sobrou, aquela carne que vai ficar velha no seu geladeira, coloca ela numa vasilha e congela. Nunca deixe de faltar a carne, porque a carne é aquele item que mais demora no preparo da sua refeição. E você tendo ela pronta, congelada, vai servir para um jantar, para um almoço, para um lanchinho da tarde, ou aquele jantar com cara de lanchinho, às vezes quando você não está a fim de comer aquela comida do almoço. O segundo item que não falta no meu congelador é carne marinada. Carne, frango, peixe. E por que marinar? Primeiro que, até por você, como falei, vai demorar o preparo. Até você marinar, esperar aquilo marinar, em um tempo de 20, 30 minutos, para que essa carne fique com sabor e não fique sem sabor, é melhor que você já congele marinado. Você vai pegar o refratário, vai preparar o tempero, assiste outro vídeo que você vai entender melhor sobre o tempero das carnes. E aí, quando você for preparar, essa carne já vai estar toda com o sabor, com o tempero, o gosto, a textura que você deseja para esse preparo. Terceiro, e pode ter certeza que é polêmico, que não falta no freezer da mãe, é o meu pão de fermentação natural. O pão de fermentação natural, ele vai ter muito mais propriedades nutritivas, mas a gente sabe que ele tem uma conservação menor. E por isso, se eu deixo ele já fatiado no freezer, eu pego aquela fatia congelada e coloco direto na airfryer, tosto ele e fica, ó, delicinha para o nosso café da manhã. O quarto item que não falta no meu congelador é um tubérculo cozido. Mas Brunella, o que é tubérculo? Enfim, batata doce, inhame, abóbora, batata inglesa, mandioquinha. Esses vegetais, que geralmente são aqueles que a gente classifica que vieram das raízes, eles são fonte de carboidrato. E ele não falta para as minhas saladas, ou para um purê, ou para um caldo, ou para uma sopa. Para otimizar o tempo, assim como a carne que demanda tempo, o tubérculo também precisa de tempo, vai à pressão, eu já compro, cozinho, congelo e depois fica muito mais fácil para eu preparar. Seja ele assado na airfryer, seja ele pré-cozido que vai ser grelhado numa frigideira, ou seja ele cozinhar mais um pouquinho para terminar e fazer um purê ou uma sopa ou um caldo. O quinto e também polêmico item que não falta no meu congelador são as proteínas vegetais. Mas o que são as proteínas vegetais? Ervilha, lentilha, grão de bico, feijão. Eles são fonte de proteína de origem vegetal. Porém, entretanto, algumas pessoas evitam consumi-lo porque ao comer causa aquele desconforto intestinal, aquela distensão abdominal. E aí é importante que essas 4 leguminosas, que são as proteínas vegetais, elas sejam preparadas com um remolho anterior. O que é isso? É você abrir o pacote onde está o grão, colocar dentro de um marinex ou de uma vasilha maior com água, a primeira água com meio cítrico, pode ser um limão, pode ser um vinagre, e você vai trocando essa água pelo menos 12 horas, às vezes eu deixo 24 e vamos combinar que às vezes eu esqueço até um pouco mais, deixo mais de 24 dentro da geladeira. E eu vou trocando essa água por várias vezes, o meio ácido é só na primeira água e antes de cozinhar eu lavo, eu escorro aquela água e levo à pressão. O grão de bico e o feijão eu levo à pressão, o grão de bico por 3 minutos e o feijão um pouco mais. Porém, a ervilha e a lentilha você não precisa colocar na pressão. E aí, me conta... O sexto item que não falta no meu congelador é a marmita pronta. É aquela refeição que já está pronta para eu, ou no dia anterior, ou algumas horas anteriores, já colocar em descongelamento na geladeira, ou aquela que quando eu programei uma coisa, aconteceu alguma coisa no meu dia a dia e eu cheguei em casa mais tarde, eu só pego aquela comida e como. Essa marmita pronta, eu gosto de dizer que eu não tiro o dia para fazer a marmita e congelar, porque é uma trabalheira danada, vamos combinar. Eu geralmente
sobram e eu, antes de servir a refeição, eu monto essa marmita e deixo ali congelada. Uma outra dica para quem não é tão fã da cozinha é comprar de bons fornecedores locais marmitas prontas para que você tenha no seu freezer para te salvar e fazer você fugir do famoso aplicativo de delivery. As mães vão entender sobre o 7º item. Tenha sempre lanchinhos prontos no freezer. Seja bolo, panqueca, coxinha sem massa, almôndegas. Esses lanchinhos, eles vão ajudar a quê? A você manter um lanche saudável na lancheira do seu filho, ou aquele lanche que você vai mandar na lancheira do seu filho e você levar de um lanche da tarde para o seu trabalho, ou aquele dia que você quer escapar um pouquinho do plano alimentar. É melhor você recorrer a esse lanchinho do que você pedir alguma coisa. Então esses lanchinhos prontos vão te fazer comer algo gostoso, com uma carinha mais fértil, vamos chamar assim, menos insosso, talvez é o melhor nome, do que você pedir um lanche ou pedir um bolo com calda. Então você vai manter uma boa nutrição comendo um bolinho quentinho que já foi preparado, que já está ali no freezer e basta você esquentar. O calo de muita gente é o 8º item: legumes todos os dias durante as nossas refeições. E para otimizar isso, não deixe faltar eles pré-cozidos, branqueados, congelados ou pré-preparados dentro do seu freezer. Você pode ter ali brócolis, você pode ter abóbora, você pode até mesmo ter os tubérculos, como eu falei no vídeo anterior, você pode ter ervilha, você pode ter a vagem, uma série de legumes, cenoura, uma série de legumes que você pode preparar de um volume maior e deixar a porção. Ou sabe, ali na semana que você preparou um volume maior, tá sobrando? Pega aquela porção que tá sobrando e congela, que pode ter certeza que ele vai te salvar em algum momento. O 9º item são as frutas congeladas. Aquelas frutas que às vezes estão estragando na sua geladeira, aquelas frutas que você já compra porcionada congelada. Você vai fazer uma geleia, você vai comer junto com iogurte, você vai ter um shake de whey, ou às vezes você vai usar para fazer uma calda para colocar em cima de um bolo, quando você quer fazer algo diferente para sua família. Você vai bater, principalmente no verão, fazer em formato de smoothie. Então não deixe faltar frutas congeladas no seu freezer. O 10º item são os temperos congelados. Por exemplo, em casa a gente gosta muito de cozinhar, comer comida com páprica. E a feira de orgânico existem safras da páprica. Então no meu freezer vai sempre ter páprica, porque congelada a páprica in natura, porque eu sempre vou ter ela aí com mais sabor, para agregar mais sabor. Eu sempre vou ter um tomilho, um alecrim congelado, um alho poró congelado, porque tem semanas que a gente não vai à feira, tem semanas que as compras estão, a gente programou e acabou utilizando mais e não vai deixar ter uma comida sem sabor, uma vez que você vai recorrer ao freezer e ter o seu tempero congelado. E aí, me conta, você pratica alguma dessas 10 dicas? Vocês gostaram dessas dicas? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber o quanto as minhas dicas estão contribuindo no dia a dia, na rotina de vocês. Para fechar, eu gosto de dizer sempre para aquelas gestantes que estão no final do 3º trimestre: cuidem de todos os detalhes do nascimento da reta final, mas cuide de um bom freezer que vai te salvar aí pelos primeiros 30 dias do puerpério, ok? E pra gente encerrar o vídeo de hoje, eu selecionei algumas perguntas que geralmente eu recebo lá nas caixinhas de perguntas do meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, não deixa de me seguir, Brunella Facili, lá no Instagram. E eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. A primeira pergunta: o que eu posso deixar pré-preparado para facilitar as refeições da semana? Para você otimizar a sua rotina, é muito legal você já ter um feijão cozido e temperado, congelado. É muito legal você ter um macarrão já cozido e pode até já ser temperado, depois você só vai terminar de refogar. É muito importante você ter a carne congelada, você ter a proteína vegetal, como nós falamos. Isso vai salvar muito a sua vida quando eu penso em freezer. Mas também ter uma alface, um tomate, um pepino, uma cenoura já lavado, já raladinho, já picadinho na geladeira, vai garantir uma boa nutrição para sua família. Segunda pergunta: quais alimentos saudáveis minha família já gosta e eu posso variar no preparo? Vamos dar um exemplo do frango. Se na sua casa você costuma comprar sempre peito de frango, a forma como você vai marinar esse frango
vai trazer um sabor especial, uma vez com iogurte, uma vez com molho de tomate, uma vez você faz ali na pressão com pimentões, outra vez com cerveja. Mas você também colocar diferentes formas de preparo. Se você compra peito de frango, outra vez você pode comprar coxa sobre coxa desossada. Você pode picar em cubinhos, você pode empanar no gergelim, você pode colocar no airfryer, você pode colocar no forno, você pode uma vez fazer com um tipo de tubérculo junto. Então essa variação, é variar essa forma de preparar e esse tempero que você usa, vai fazer toda a diferença. A terceira pergunta e última. Vivo jogando legumes fora, ou eles ficam esquecidos na geladeira. Como posso utilizá-los melhor na rotina ou no congelador? Uma forma que você pode otimizar isso é sempre deixar lavado e higienizado na geladeira, que vai otimizar muito naquela hora de corre da refeição. Ou você já pode fazer, como eu disse, no tubérculo, nas dicas anteriores, você pode já deixar os picados, cozidos, às vezes em forma de purê, e usar em um recheio. E usar, por exemplo, quando você pega, vou dar um exemplo do inhame, um inhame junto com um franguinho ou uma carne, pode virar um estrogonofe fake. Você pode usar o inhame cozido para fazer uma base de recheio junto com uma carne, que vai dar uma suculência. Você pode pegar uma cenoura que já estava estragando e ter lá no seu freezer e colocar lá na pressão junto com uma costelinha. Vai dar todo um sabor, acredite. Ficamos por aqui com os 10 itens que não faltam no meu congelador. E aí, me conta, você gostou? Contribuiu aí para sua rotina? Fez você sair dessa caixinha, desse dia a dia, que eu sei que demanda tempo, paciência e muita persistência? Me conta aí nos comentários, eu vou adorar saber. E não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e também ir para a rede vizinha. Não deixe de me seguir no Instagram, @BrunelaFaceiro.